Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, eu, Tabata Pote, te faço companhia e te trago agora as principais notícias internacionais da última semana. Um tribunal sul-coreano emitiu um mandado de prisão para o presidente afastado Yoon Suk-yeol. Ele foi suspenso do cargo após uma votação de impeachment no parlamento. Os responsáveis pela investigação confirmaram nesta terça-feira ordens de busca e prisão contra o presidente por sua breve declaração de lei marcial na noite de 3 de dezembro, que mergulhou o país em uma grave crise política. Um homem de 64 anos, que antes era um popular procurador na Coreia do Sul, falhou em 3 intimações para ser questionado sobre os eventos, levando os investigadores a solicitar um mandado de prisão na segunda-feira. A decisão pela prisão veio 33 horas depois, o que, segundo a mídia local, é o maior tempo para esse procedimento, sinal de que houve debate entre os magistrados encarregados de analisar o caso. Não está claro se os investigadores e a polícia serão capazes de executar o mandado. Até agora, o Serviço de Segurança de Yoon impediu buscas nos escritórios presidenciais 3 vezes. A polícia enviou tropas adicionais ao redor da residência de Yoon no centro de Seul, onde estão localizados apoiadores e críticos do presidente, que se confrontaram. A mídia local estima que uma prisão imediata do presidente é improvável e acredita que os investigadores tentarão coordenar o procedimento com os serviços de segurança de Yoon. Embora a Assembleia Nacional tenha aprovado a destituição do presidente em 14 de dezembro, ela deve ser ratificada pelo Tribunal Constitucional, que tem até meados de junho para tomar uma decisão. O líder conservador também enfrenta acusações criminais de insurreição, um crime que na Coreia do Sul pode ser punível com prisão perpétua ou pena de morte. É a primeira vez na história da Coreia do Sul que um presidente em exercício, embora suspenso do cargo, é alvo de um mandado de prisão. 2024 foi o ano mais quente da China. A média de temperatura no país asiático chegou a 10,92 graus Celsius e é considerado o país que mais emite gases do efeito estufa no mundo todo. A Agência Meteorológica da China afirmou que 2024 foi o ano mais quente registrado no país em um contexto de aquecimento global impulsionado pelas mudanças climáticas. A Administração Meteorológica da China anunciou que a temperatura média nacional foi de 10,92 graus Celsius, 1,03 graus Celsius acima da média. Isso significa que foi o ano mais quente desde o início dos registros completos em 1961. A agência ainda indicou que os 4 anos mais quentes foram os últimos 4 e que os 10 anos mais quentes desde 1961 ocorreram no século XXI. A China é o maior emissor mundial de gases do efeito estufa, que cientistas afirmam que alimentam o aquecimento global. Apesar disso, Pequim se comprometeu a começar a reduzir as emissões antes de 2030 e a alcançar a neutralidade de carbono em 2060. As altas temperaturas na China representam uma tendência global. Os efeitos deste aquecimento não se refletem apenas nos termômetros. O ar mais quente pode reter mais vapor d'água e oceanos mais quentes levam a uma maior evaporação, o que pode causar tempestades intensas. E o Parlamento de Portugal, que aprovou uma nova lei, vai limitar o acesso ao sistema gratuito de saúde do país para os estrangeiros. Essa medida pode prejudicar e afetar muitos brasileiros. O novo projeto de lei, aprovado pelo Parlamento português, vai limitar o acesso ao Sistema Nacional de Saúde para estrangeiros no país. O número de imigrantes já passa de 1 milhão e os brasileiros podem ser os mais afetados, já que são 35% do total. Com essa nova regulamentação, os estrangeiros com visto em situação irregular não podem ter acesso ao sistema gratuito. Isso porque, com o projeto, os imigrantes precisam pagar pelo serviço público. O atendimento só será feito em casos de emergência. O projeto é defendido pelo Partido Chega e pela Aliança Democrática e ainda não tem data para entrar em vigor. Os deputados portugueses ainda vão definir se os brasileiros vão ficar de fora dessa mudança. O Ministério Público informou que a Justiça Argentina processou 5 indiciados na investigação pela morte do cantor britânico Liam Payne, ocorrida em outubro, e ainda determinou a prisão preventiva de 2 deles. A Justiça Argentina processou 5 indiciados na investigação pela morte do cantor britânico Liam Payne.
A informação foi divulgada pelo Ministério Público. Um representante da vítima, a gerente e o chefe da recepção do hotel foram processados como autores de um homicídio culposo. Eles receberam uma multa de 50 milhões de pesos, R$297 mil, pelo câmbio oficial. Um funcionário do hotel e um garçom que Payne conheceu no bairro de Puerto Madero, em Buenos Aires, foram processados por fornecimento de entorpecentes. Foi emitida a prisão preventiva e multas para ambos no valor de 5 milhões de pesos. Liam Payne, de 31 anos e ex-integrante da banda One Direction, morreu no dia 16 de outubro após cair da varanda de seu quarto no 3º andar do Hotel Casa Sur, no bairro de Palermo. O músico havia consumido álcool, cocaína e o antidepressivo. De acordo com os resultados da autópsia, ele morreu de traumas múltiplos e hemorragia interna e externa. E na última semana, a Índia lançou um foguete que transportava 2 naves menores para um teste de acoplamento espacial. Uma etapa crucial para cumprir os planos de ter uma estação espacial e uma missão lunar tripulada. A Índia lançou um foguete que transportava 2 naves menores para um teste de acoplamento espacial. O foguete, que decolou do centro de lançamento localizado em uma ilha no leste do país, transportava 2 satélites de 220 quilos cada. A missão foi batizada de SpaceX. A missão tem como objetivo desenvolver e demonstrar a tecnologia necessária para o encontro, acoplamento e desacoplamento de 2 pequenas naves espaciais. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou no ano passado seus planos de enviar um homem à Lua até 2040. A missão requer um encontro de precisão, já que será necessário manobrar os satélites em órbita ao redor da Terra a uma velocidade de 28.800 km por hora. O país mais populoso do mundo possui um programa espacial com um orçamento relativamente modesto, mas que está cada vez mais se aproximando dos padrões das potências espaciais globais. Com esta missão, a Índia está a caminho de se tornar o 4º país do mundo a dispor de tecnologia de acoplamento espacial, após Rússia, Estados Unidos e China. Um gato ruivo, conhecido como Billy, tem sido um ponto de paz para os soldados ucranianos em meio ao conflito com a Rússia. Vamos ver. Quem olha assim, esse gatinho ruivo está em descanso celestial, mas a realidade é outra. Billy dorme esticado no sofá de uma unidade militar ucraniana na região de Donetsk, enquanto o som de artilharia ressoa ao fundo. Lokmatii, um membro de 24 anos da unidade de drones Kurt & Company, explica como a 28ª Brigada da Ucrânia ganhou o felino como reforço. De onde nós tiramos o Billy? Nós tínhamos uma outra gata. Ela deu à luz 8 gatinhos e nós escolhemos o mais poderoso, aquele que podia fazer tudo. E nós o trouxemos para cá e mimamos um pouco. E agora ele morde, arranha e nos ataca. As agressões de Billy, na verdade, funcionam como um alento em meio à guerra com a Rússia. Um mascote que relaxa esses militares ucranianos que vivem diariamente a tragédia dos bombardeios. Claro que ajuda muito. Billy arranha, morde, mas está tudo bem. Às vezes, ele aparece quando você não consegue dormir. Billy vem até você, deita ao seu lado e você adormece, então está tudo bem. Com Billy, as armas de combate têm de dar lugar, por vezes, a escovas para o pelo do gatinho. Um momento de distração, mas que não tira o foco do verdadeiro objetivo da brigada. Os ucranianos mostraram ao mundo inteiro que não temos medo de Vladimir Putin ou de qualquer outra pessoa. Não temos medo de ninguém, porque estamos em casa. Estamos defendendo o direito que Deus nos deu à nossa terra. A invasão russa na Ucrânia completa 3 anos em fevereiro de 2025. Uma situação de tensão constante que tem em casos como o do gatinho Billy, momentos de alegria e tranquilidade. A China intensificou uma campanha nacional para convencer pessoas solteiras a namorar, casar e ter filhos. O país enfrenta uma grave crise demográfica e os governos regionais estão até ligando para mulheres casadas para perguntar se pretendem ter filhos, além de dar dinheiro para incentivar casais a terem mais de um filho. As universidades foram solicitadas para introduzir os chamados cursos de amor para estudantes solteiros e reportagens na mídia estatal sobre os benefícios de ter filhos têm sido comuns. A população da China está encolhendo. Com o número de mortes superando os de nascimentos,
aumenta a pressão sobre os governos locais para enfrentar uma perspectiva demográfica cada vez mais sombria. Pequim prometeu oferecer subsídios e cortes de impostos maiores para os pais reduzirem o custo de criar filhos. O regime, em outubro, disse que estava elaborando um plano para construir uma sociedade amiga da natalidade como parte de um pacote de estímulo mais amplo para enfrentar uma economia debilitada. Os detalhes deste plano ainda estão em discussão. Enquanto isso, mulheres casadas na faixa dos 20 aos 30 anos em todo o país têm recebido ligações de autoridades locais perguntando sobre seus planos de começar uma família, de acordo com várias pessoas que falaram com o site americano Financial Times e publicações nas redes sociais. Em alguns casos, as pessoas no outro lado da linha pediram que as mulheres comparecessem a exames corporais pré-natais. Outras foram mais diretas, oferecendo subsídios para mulheres que tivessem mais de um filho. Os casais precisam ter em média 2,1 filhos para atingir a chamada taxa de reposição populacional. No entanto, especialistas são céticos de que as medidas oficiais para aumentar a taxa de natalidade convencerão os jovens a formar famílias, especialmente com o aumento do desemprego e o crescimento econômico fraco restringindo os gastos. Apesar de Pequim estar incentivando os nascimentos, não há sinais de que tenha limitado o acesso ao controle de natalidade. E olha, nesta semana, países comemoraram a chegada de 2025 com queima de fogos para dar as boas-vindas ao novo ano. No Brasil, um dos principais pontos turísticos no mundo, a tradicional celebração da virada de ano em Copacabana, no Rio de Janeiro, teve 2 minutos de show pirotécnico. Ao final de uma contagem regressiva na Auckland Sky Tower, a maior torre do país, uma grande queima de fogos de artifício marcou o ano novo na capital. No porto de Sydney, ponto turístico da Austrália, mais de 1 milhão de pessoas foram até o local para celebrar o Réveillon. Hong Kong recebeu 2025 iluminada por fogos de artifício. Uma multidão acompanhou o espetáculo na Victoria Bay. Contagem regressiva para a chegada de 2025 em Bangkok, na Tailândia. Fogos iluminaram a capital. 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Um show de fogos e luzes encantou turistas e moradores também em Jakarta, na capital da Indonésia. Paris comemorou a chegada de 2025 com um show de fogos na Champs-Élysées. Depois de um espetáculo que reuniu vários artistas alemães, o ponto alto da virada de ano foi no portão de Brandemburgo, em Berlim. A multidão acompanhou um show de fogos para celebrar a chegada de 2025. Em Nova York, a festa foi na Times Square. Em Londres, milhares de pessoas assistiram às margens do rio Tamisa, o show de fogos na London Eye. Os 829 metros do imponente Burj Khalifa se iluminaram para receber 2025. O prédio fica em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O mundo ganhou um novo livro para reescrever sua história por 365 dias. Já é 2025.
A passagem de ano, que começou lá nas Ilhas do Pacífico, como não podia deixar de ser, chegou ao Brasil e a Copacabana. E aí, a princesinha do mar brilhou com milhares de pessoas nas suas areias. E eu fico por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.